Olá, queridos, muito boa noite. Pastor Christian Zunino, Ministério Vinde as Águas, passando aqui novamente para deixar um recadinho de Deus, uma mensagem diretamente do coração de Deus ao seu coração, na noite de hoje, 9 de abril de 2021, sexta-feira. Amém, amados? Hoje a mensagem que eu quero deixar é bem breve, mas estamos aqui marcando presença e compartilhando um pouco mais da mensagem de Deus. O texto que eu quero compartilhar hoje é o Provérbio de número 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Ele é um texto muito conhecido, na qual eu já pude meditar e refletir nele diversas vezes, sobre diversos ângulos, e eu quero compartilhar aqui na noite de hoje com você tudo que eu já aprendi sobre esse versículo. Amém? Então eu quero fazer a leitura, Provérbios 4, 23, diz assim a palavra de Deus: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Ou em outra versão, pois dele procedem as fontes da vida. Eu vou repetir. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu te dou graças, Pai, por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra, Senhor. Mais uma vez nós nos submetemos a ti e te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa nos inspirar, que o Senhor possa nos dar a sabedoria que vem do alto, Pai. Que o Senhor nos dê criatividade, graça, unção, ousadia, intrepidez, autoridade para repartir a tua palavra. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, como eu falava para vocês, esse texto, é um divisor de águas, né? Na verdade, na minha vida, eu acredito que na vida de muitos daqueles que vão me ouvir. Eu tive uma experiência há muitos anos atrás, quando estava conversando com outro colega de ministério, um outro pastor, e ele pôde estar compartilhando comigo que ele havia aprendido um segredo com um outro pastor também, colega de ministério, e esse outro pastor havia dito a ele que esse versículo ele deveria guardar no seu coração, ele deveria guardar como realmente uma verdadeira pérola. E então, quando aquele pastor me passou esse segredo, me compartilhou essa pérola, daquele dia em diante eu passei a meditar com mais frequência nesse texto. E ao longo do tempo o Senhor foi ampliando a nossa visão, nosso entendimento, e hoje a gente tem uma visão um pouco mais abrangente acerca desse texto. Eu quero compartilhar com você, sem mais demora, as coisas pelo qual eu acredito que nós precisamos guardar o nosso coração. O Senhor colocou no meu coração de estar repartindo com você que vai ouvir esse áudio, que Deus está para inaugurar um tempo de abundância sobre a nossa nação, sobre a nação brasileira. Deus está para inaugurar um tempo de abundância, onde muitos vão experimentar coisas que nunca experimentaram até aqui. Deus tem o melhor dessa terra reservado para os seus filhos. E nesse tempo tão especial que Deus está para inaugurar na vida dos seus filhos, das suas filhas, dos seus eleitos, mais do que nunca nós precisamos guardar o nosso coração. E você vai dizer, Pastor Christian, o que eu preciso guardar no meu coração? Lembrando que no Antigo Testamento, em hebraico, essa palavra coração, na maioria das vezes, ela também é traduzida por mente. Então, guardar o coração está ligado a guardar a sede dos sentimentos e das emoções, que nada mais é do que a nossa mente. Tudo acontece na nossa mente. Certa feita eu li um livro que dizia que Satanás e Deus, eles disputam pelo nosso coração. Ambos desejam ter acesso ao nosso coração. É por isso que nós vamos ler também num outro Provérbios, né? Filho meu, dá-me o teu coração. Então,
existe uma verdadeira guerra travada no mundo espiritual. 24 horas por dia acontece uma verdadeira batalha entre Deus e seus anjos, querubins, serafins, arcanjos, contra os demônios que tentam ter acesso ao nosso coração. Então eu quero passar para você uma lista de coisas que nós precisamos guardar no nosso coração, precisamos vigiar os nossos pensamentos. A primeira coisa que nós precisamos guardar no nosso coração é sobre as riquezas. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por conta disso muitos têm se desviado da fé. Então precisamos guardar o nosso coração do amor às riquezas. Não é pecado ter riquezas, não é pecado ser rico, não é pecado ser próspero, não é pecado prosperar, não é pecado receber e comer o melhor dessa terra. No entanto, o nosso coração não pode ser tomado por as coisas dessa terra. Como está escrito lá em Colossenses, se nós já ressuscitamos com Cristo, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena e tudo que diz respeito ao amor às coisas dessa terra. As coisas dessa terra podemos até usufruir delas, mas elas não podem tomar o nosso coração, porque o nosso coração precisa ser totalmente de Jesus, totalmente do Senhor. Então a primeira coisa, guarde teu coração das riquezas. Segunda coisa, guarde o teu coração dos prazeres dessa terra. Deus é um Deus bom que nos proporciona prazeres, mas nós não podemos permitir que nenhum dos prazeres dessa terra possa ser mais importante do que a presença de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele é a essência da adoração. Tudo que nós necessitamos é de Jesus. Guarde o teu coração das riquezas, guarde o teu coração dos prazeres, guarde em terceiro lugar o teu coração dos louvores, dos elogios. É pecado elogiar alguém e é pecado receber elogio? De maneira alguma. De maneira alguma. Elogiar é considerado uma linguagem de amor, palavra que a gente também conhece como palavras de afirmação. Então, elogiar é uma linguagem de amor. Usar as palavras para motivar as pessoas, para animar as pessoas, para encorajá-las e até mesmo elogiá-las acerca das suas qualidades, não tem nada de errado quanto a isso, não é pecado elogiar alguém. O problema é quando nós permitimos que o elogio recebido domine o nosso coração ao ponto de tomarmos a glória para nós. E aí vale lembrar que o Senhor mesmo é quem disse: a minha glória eu não dividirei com ninguém e muito menos com as imagens de escultura. Então é bom elogiar, é bom motivar as pessoas. E quando nós recebermos os elogios, nós precisamos educadamente agradecer e transferir toda a honra, toda a glória e todo o louvor a Jesus, autor e consumador da nossa fé, para que não entre no nosso coração os louvores, os elogios. A quarta coisa, precisamos guardar o nosso coração da fama. Muitas pessoas nesse século têm procurado a fama, têm procurado os aplausos, têm procurado ser conhecido e reconhecido pelos homens, enquanto nós que estamos bastante tempo na caminhada cristã, já aprendemos que, na verdade, o que nós precisamos ser mesmo é reconhecido pelos céus. O que adianta termos a fama, o elogio dos homens, a glória dos homens, se não tivermos o reconhecimento de Deus, o reconhecimento que vem dos céus? Então, que nós possamos guardar o nosso coração dos louvores, da fama. Quinta coisa que você pode e que você e eu devemos guardar no nosso coração: riquezas, prazeres, louvores, elogios, fama. Nós também devemos guardar no nosso coração do conforto. Conforto é pecado ter conforto? Não é pecado ter conforto. Deus deseja dar conforto para os seus filhos. No entanto, o conforto também não pode dominar o nosso coração. Não podemos deixar que as nossas emoções sejam tomadas pelo conforto.
Sexta coisa que nós precisamos guardar no nosso coração. Precisamos guardar no nosso coração da mágoa, do ressentimento, do rancor, do ódio, da raiva, da cólera e de toda e qualquer possibilidade de desejo de vingança. No coração de um filho, de uma filha de Deus, não há espaço para ódio, não há espaço para rancor, não há espaço para ressentimento, não há espaço para mágoa. Aqueles que estão há bastante tempo na caminhada cristã sabem muito bem que uma raiz de amargura pode desviar completamente uma pessoa do caminho do Senhor e fazendo ainda com que essa pessoa se torne um instrumento de contaminação. Então, que nós possamos guardar o nosso coração de todo e qualquer tipo de sentimento voltado à mágoa, rancor, amargura. Que nosso coração possa ser blindado e inundado de amor, do amor ágape, do amor incondicional, do amor que tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Amados, certa feita, ouvindo uma mensagem de um pastor, ele já não está mais entre nós, mas ele foi conhecido a nível internacional, o nome dele era Myles Morrow. Ele ensinou que se você tem uma visão de Deus, Deus vai cuidar e vai selecionar para você. Ou melhor dizendo, é necessário que você vigie sobre a escolha dos seus amigos. Guardar o coração e a mente também está relacionado na escolha dos amigos que nós vamos ter daqui por diante. Precisamos selecionar a literatura que nós vamos ter daqui por diante. Precisamos selecionar o tipo de músicas que nós vamos ouvir daqui por diante. O tipo de dieta que nós vamos fazer, porque muitos têm dito que nós somos aquilo que comemos, e isso é uma verdade. Qual é o tipo de alimentação que você está tendo? O tipo de filme que você vai assistir, se você tiver tempo para assistir. Eu confesso para você, eu assisto um filme a cada 4 meses e quando eu consigo, geralmente eu não consigo. Mas se você tem o hábito de assistir filmes, né, vigie no tipo de conteúdo que você vai assistir. Como que você vai usar o seu tempo? Vigie no uso do seu tempo. Como que você vai usar a sua energia? Como que você vai usar o seu dinheiro? Tudo isso está ligado a guardar o coração. E para encerrar essa mensagem, eu gostaria de compartilhar mais uma curiosidade. Quando a palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Na sequência ele vai dizer, desvia de ti a perversidade da boca, afasta de ti a corrupção dos lábios, os teus olhos olhem direitos, as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Olha só que coisa interessante. Na sequência, ele está falando de cuidar com os nossos lábios, cuidar com os nossos olhos e cuidar com os nossos pés. Ou seja, ele está falando de visão, paladar e tato. Isso nos faz lembrar dos sentidos espirituais. Visão, audição, tato, paladar. Enfim, os 5 sentidos. Os 5 sentidos, é por aí que nós pecamos, é por aí que Satanás pode ter acesso às nossas vidas. Então, guardar o coração está também totalmente ligado a guardar os nossos 5 sentidos, guardar tudo aquilo que você vai tocar daqui por diante, guardar tudo aquilo que você vai observar daqui por diante, guardar tudo aquilo que fala a sua boca e tudo aquilo que entra na sua boca, guardar aquilo que você vai cheirar, guardar aquilo que você vai ouvir. Precisamos guardar os 5 sentidos. E finalmente, amados, guardar o coração tem tudo a ver com cuidar da nossa alma, cuidar dos nossos pensamentos. A palavra de Deus vai dizer lá em Filipenses, tudo que é puro, tudo que é amável,
tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há algum cântico espiritual, que sejam essas coisas que ocupem a vossa mente e o vosso coração. E para encerrar, eu quero lembrar um texto do profeta Jeremias, lá em Lamentações, que vai dizer: eu quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Que nós possamos, amados, encher o nosso coração de esperança. A palavra de Deus diz que mesmo que a árvore venha morrer, no tronco venha esmorecer, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta viva. Eu quero dizer para você que há esperança para aqueles que são dependentes químicos, há esperança para aqueles que foram feridos, há esperança para aqueles que foram magoados, há esperança para aqueles que não acreditam num futuro melhor, num Brasil melhor, há esperança. Há esperança para aqueles que foram desapontados por autoridades, que já não confiam mais nas pessoas, que não acreditam mais no ser humano, não acreditam que ainda possam existir pessoas que têm um coração puro e que desejam realmente agradar o coração de Deus sem esperar nada em troca. Então há esperança para o mundo, amados, porque Cristo habita em nós e Cristo é a esperança da glória. Enquanto Cristo viver em nós, há esperança para o futuro, há esperança para o Brasil, há esperança para o mundo. Eu quero encerrar aqui. Um beijo no seu coração e até uma próxima oportunidade, se assim o Senhor nos conceder.